Olá, sejam todos muito bem-vindos. Caras Business começando e hoje vamos falar do mercado publicitário. Converso com o João Chaco, que é publicitário e um dos fundadores da Dolores. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, Lili. Obrigado. Primeiro me conta o que é a Dolores, essa empresa que veio para sanar as dores do mercado. Queria que você explicasse um pouquinho. Você sabe que quando a gente começou a conversar sobre a Dolores, eu, Abel Reis, tem uma experiência longa, no mundo digital, no mundo das agências digitais, e a Adriana Cury, que tem uma outra experiência enorme nas agências mais tradicionais, foi provavelmente uma das primeiras mulheres a presidir uma agência internacional no Brasil. Quando a gente começou a conversa, a gente falou, como é que a gente agora, fora do mundo corporativo, pode pensar o mercado? Que momento é esse que a gente poderia entrar e voltar a atuar no mercado de uma maneira diferente que não nas estruturas corporativas? E o que a gente percebeu é que a maioria das empresas, para não dizer todas as empresas, tem enormes dificuldades em enfrentar as dores da transformação das transformações. São tantas transformações que a gente está vivendo. Claro que a gente tem especialidades em comunicação, a gente tem especialidade nas várias necessidades que o marketing hoje requer, parceiros, e as empresas têm isso. Mas o que a gente percebeu é que talvez não tivesse ninguém para ajudar a pensar essas dores e com ferramentas que permitissem que essas dores fossem decupadas, fossem entendidas, e fossem operacionalizadas de uma maneira diferente. Então a gente foi buscar a semiótica, a antropologia, a filosofia, o teatro, a arte. A gente foi tentar buscar outros olhares para ver como é que as empresas poderiam enfrentar essas dores que estão batendo na porta de todo mundo hoje, de uma maneira diferente. Dolores surgiu assim. Tem alguma que você possa especificar para a gente que seja mais comum entre as pessoas, entre as marcas que procuram a Dolores? Olha, a gente tem falado muito das empresas que estão buscando reescrever as suas identidades. É muito difícil o processo identitário das organizações hoje, das marcas em especial, é difícil. Porque o mundo, na transformação, na velocidade da transformação, as empresas dependendo cada vez menos da sua comunicação, a antiga voz do fabricante, o construir imagem a partir de discursos que partiam só das organizações, cada vez mais fluido, cada vez mais difícil. Então, como é que as marcas se estruturam, se posicionam, como é que elas se estabelecem no mercado? Então, a gente foi construindo algumas metodologias com essas várias ciências ou com esses vários olhares que a gente trouxe para ajudar as marcas a pensarem como é que elas se estabelecem, se posicionam, se organizam. Esses foram os primeiros trabalhos que a gente fez, ajudando a pensar a identidade, o processo de construção mesmo identitário das marcas e de que maneira se apresentar no mercado. Em relação às redes sociais, eu imagino que seja um grande desafio para algumas marcas, porque a gente tem de um lado, João, essa coisa do consumidor ter voz e falar bem do teu produto quando gosta. Mas e se não gosta, a gente tem um problemão, porque são vozes amplificadas. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar, assim, eu divido em alguns momentos. Eu acho que quando a gente tinha o domínio das mídias de massa, a gente tinha uma comunicação muito direcionada, a empresa falava... Compre batom. Compre batom. Acabou. Ou compre um carro preto, compre qualquer carro desde que seja preto, da minha marca desde que seja preto. Você tinha uma direção muito clara. Depois, quando a gente começou a fragmentar os meios, quando a gente começou a trabalhar o marketing one-to-one, quando a gente começou a pensar as ferramentas de CRM, a gente começou a ter muitas possibilidades da marca se comunicar por várias frentes, mas e de ouvir, inclusive, a gente tinha também o retorno dos consumidores, você tinha uma conversa, mas eu chamo essa época de monólogo a dois. Um falava, depois o outro falava, a empresa falava, depois o consumidor falava. Então, se administrava isso de uma maneira também mais tranquila. Com as redes sociais, se eu não responder em tempo real, eu perdi o tempo, eu perdi o time. E como é que a empresa se organiza para dar voz para uma resposta em tempo real? Quem fala em nome da empresa? O que eu posso dizer em tempo real? Então, isso é que a rede social trouxe para a organização. Como se portar nesse movimento de resposta imediata e, algumas vezes, como entrar em conversas em que a marca nem, às vezes, é convidada a participar, as conversas sobre a marca acontecem ao revés da própria marca. Então, como é que a gente pensa na entrada da marca em conversas? Eu acho que essa foi a grande transformação. Isso fez, por um lado,
que a gente, na empresa, na gestão das marcas, perdesse o domínio dessa comunicação, mas, por outro lado, fez com que a gente também instrumentalizasse a marca para oferecer ao consumidor as coisas que fossem mais importantes, que fossem mais relevantes, que dessem mais audiência, que trouxessem mais engajamento, que possibilitassem mais conversas. Então, eu acho que a rede social trouxe uma dinâmica nova. As empresas que souberam, né, que estão sabendo se aproveitar dessa dinâmica, estão fazendo isso bem, estão conseguindo E as redes trabalhar. também trouxeram o tal do influenciador, né, que causa muitas vezes pânico em artistas já consolidados. Antigamente, uma marca pensava na protagonista da novela das 8 para estar à frente de um lançamento de um produto. Agora, eu imagino que com o advento do Big Brother Brasil, por exemplo, em que a gente tem pessoas, entre aspas, comuns que se tornam celebridades, acho que o brasileiro, qualquer cidadão, começou a querer se ver representado na televisão, na marca, no produto. Isso também mudou, é uma nova forma de pensar a publicidade com essa pessoa comum, que não é uma Vera Fischer, não é a popstar, não é a cantora, é a pessoa comum que é alçada ao posto de celebridade devido à visibilidade de um reality, por exemplo. E é, de novo, a mudança dessa direção. Quer dizer, a marca não tem mais na mão a possibilidade de sozinha se comunicar. Ela precisa engajar outros para poder, com ela, construir a sua mensagem. Então, buscar esses outros, ter uma forma de poder trazer esses outros para a conversa é muito importante. Qual é a diferença quando a gente tinha uma Vera Fischer, por exemplo, né, falando em nome de uma marca? A marca definia o que a Vera Fischer ia falar, construía um discurso e inseria a Vera Fischer nas suas mídias, nos seus canais, né, nas suas comunicações. Quando a gente dá voz às pessoas de fora, a gente leva a marca até o universo das pessoas. É um deslocamento da marca para o lugar onde os influenciadores estão, as pessoas estão, onde a conversa acontece. Então, a marca também tem que estar predisposta a abrir mão, né, do seu lugar, da sua posição, da sua soberania, né, da sua direção da comunicação. Então, também é uma postura de marca que precisa ser trabalhada, que precisa ser organizada e, obviamente, precisa ser estruturada estrategicamente do ponto de vista da comunicação, e é o que a gente está fazendo hoje, né? Essa reestruturação também vale quando a gente fala em religião. Vocês fizeram uma pesquisa bastante abrangente sobre o público evangélico, né, João? Então, Lili, sabe uma coisa que a gente percebeu quando a gente começou a trabalhar na Dolores? A gente começou a falar com os clientes e a gente percebeu que tem dores muito específicas, tem realidades muito específicas que requerem, né, um trabalho, um olhar específico para aquela dor. A gente sempre fala que, né, cada dor é em si, não dá para repetir uma dor em outro lugar. Mas o que a gente percebeu é que existem dores comuns, sociais, gerais, né, da própria organização, né, da sociedade, que vão afetar todo mundo. Então a gente começou a identificar algumas dessas dores. E uma dor que nos pareceu muito relevante é uma constatação, na verdade, de que os dados, né, os dados de censo apontam que o Brasil, a partir de 2032, deixará de ser um país católico para ser um país evangélico, né? Ok, é uma questão de fé, essa questão a gente não discute, nem temos propriedade para discutir, mas o que nos interessou é deixar de ser um país católico para ser um país evangélico, que impacto isso tem no consumo, né? Que relevância isso tem para a gente pensar público-alvo, como endereçar a comunicação, né? Que valores a gente trabalha, que mensagens, né, as marcas precisam passar. E foi isso que nos interessou a entender o consumo evangélico. A gente não pesquisou o evangélico, a gente nem teria, né, condição, né, a gente precisaria de muito mais estudo para poder, né, pensar na fé, pensar nas questões, né, dogmáticas da religião. Não é o nosso propósito. Nosso propósito foi entender consumo, a gente foi olhar o consumo e a gente quis olhar o consumo sob essa lente do que é o consumo para o evangélico, que perspectiva isso tem. E a gente teve uma série de aprendizados muito relevantes. O primeiro, a gente fez uma pesquisa grande, foram mais de 1.700 entrevistas. É uma pesquisa bem consistente, talvez a maior pesquisa sobre consumo evangélico que a gente tenha no Brasil, e a gente teve alguns aprendizados grandes. Primeiro que eu acho que vai ser antes de 32. Os dados da pesquisa nos mostram que talvez a partir do final do ano que vem a gente já comece a ter, né, um número de evangélicos, né, superior ao número de católicos. E a gente também foi entender que o consumidor evangélico, a grande maioria, mais de 50% do consumidor evangélico, não se sente representado na comunicação que as marcas fazem. Ainda. E aí a nossa pergunta é, como é que a gente discute com as marcas o que é interessante para as marcas? Né? Obviamente as marcas não vão falar de religião, não é esse o propósito, mas como eu faço uma comunicação que não afaste o consumidor evangélico? Pelo contrário, que aproxime um consumidor que vai ser,
né, mais de 50% dos que se dedicam à religião no Brasil. O que isso significa? Então a gente começou a mapear todos esses elementos que impactam o consumo a partir de um olhar da religião, e a gente acabou desenhando aí um processo de entender como é que a gente insere a marca nesta conversa, ou principalmente como é que a gente não afasta um consumidor tão importante e tão relevante, né, do mercado de consumo dessa marca. Eu tenho aqui um dado dessa sua pesquisa, que é exatamente com relação a essa rejeição, né? Eles são 25% mais propensos do que outros consumidores a boicotar uma marca. Então, o desafio é lidar com esses valores sem que outros públicos também se sintam atingidos. É um equilibrar de E é verdade, assim, o que a gente né, a gente viu mais a fundo, assim, eu sempre falo, pela minha experiência, né, eu sempre disse que as religiões são cumulativas, né, na vida eu sou de uma família muito católica, né, eu frequentei e frequento ainda a religião católica intensamente, mas a vida me propiciou conhecer o budismo, conhecer o candomblé, conhecer a Umbanda, eu acabei conhecer o espiritismo, eu tive possibilidades de ver muitas coisas, e coisas muito bacanas que eu gosto. O evangélico não. O evangélico é inteiramente evangélico, não existe meio evangélico. Se dedicar à religião é inteiramente se dedicar. Por isso é que as ligações são muito mais fortes, e por isso que o poder de influência é um poder muito maior. Então, obviamente, as marcas precisam, ao conversar com o evangélico, entender que quem é evangélico é 100% evangélico. Isto é, né, marcante da própria, né, profissão da fé, do próprio jeito de exercer a religião. Né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa entender, e é isso que a gente propõe na pesquisa. Como entender uma realidade? De novo, não é para falar de religião, não é para fazer, né, não é para mudar nenhuma direção de marca, não é nisso, mas as marcas vão se inserir num universo aonde entender... É como se adequar. Isso, é como entender uma realidade, né, de um público que consome, e consome muito. Né? Por sinal, o consumo evangélico, a propensão a consumir do evangélico é maior do que a propensão dos não evangélicos. Também foi um achado de pesquisa. Então, também é interessante a gente olhar como é que a gente circula como marca nesse universo, de que maneira a gente pode fazer com que as conversas sejam interessantes. E uma coisa que aconteceu comigo muito interessante, Lili, na verdade, assim, eu conheço muito pouco, né? Conhecia muito pouco da religião evangélica, né? Mas tinha um olhar talvez enviesado com relação à religião. Depois que eu fui estudar mais, que eu pude frequentar um pouco mais, assim, eu me surpreendi tão positivamente, né, com a religião evangélica, eu vi coisas tão interessantes, né? Então é bom a gente ver, porque às vezes a gente também olha, né, não só para o evangélico, mas para tantas outras coisas com vieses, que muitas vezes quando a gente vai olhar com muito mais cuidado, com muito mais detalhe, acabam, né, trazendo surpresas tão positivas. Assim. E eu acho que o evangélico me trouxe muito este olhar, né, para a religião evangélica, muito mais positiva do que a que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. Ou seja, você se debruçou bastante sobre o assunto para entender esse perfil de consumidor. De novo, assim, eu não posso, não tenho nenhuma competência para falar da fé evangélica, de forma nenhuma. Né? Embora eu tenha entrado um pouco nesse conhecimento, vamos dizer assim, ainda muito superficial, mas eu não posso dizer muito. Mas eu fiquei realmente interessado, e eu tão interessado que eu vou provavelmente agora fazer um pós-doutorado, eu estou entrando num pós-doutorado agora, e eu vou provavelmente estudar o consumo, né, a influência da religião no consumo no Brasil. Provavelmente será essa a minha linha de pesquisa. Agora, você que é engenheiro de formação primeira, né? Tua primeira formação foi como engenheiro. Como é que você começou a circular pelos caminhos do marketing, da publicidade? Que época era essa em que gostava-se tanto de números para que você transitasse bem? É engraçado, eu venho de uma família de engenheiros, de construtores, de gente que mexe com construção. Então, para mim, era muito natural ir para engenharia, né? Então, eu saí logo do interior, vim para cá, entrei na faculdade de engenharia, e logo no primeiro ano da engenharia eu falei, eu não quero ser engenheiro. Mas eu tenho um lado da engenharia que eu gosto muito, então eu não vou deixar a engenharia. Teu prédio ia ter um letreiro piscando, uma coisa assim, uma forma assim. E a engenharia tem uma lógica, tem um jeito de ver, de analisar alternativas que é incrível. Eu sempre digo assim, ninguém é engenheiro impunemente. Né? A engenharia te faz olhar de determinadas maneiras, te dá uma série de instrumentais para poder analisar alternativas, situações e conjecturas assim, de uma maneira muito estruturada. Então, a engenharia me ajudou muito nesse sentido. Mas eu, junto com a engenharia, eu acabei decidindo ir para a escola de administração. Eu vim para a GV junto e comecei a fazer administração no meio e no fim da engenharia, e acabei fazendo as duas. Então, eu logo saindo da engenharia de administração, eu já entrei no mundo do marketing, já fui ser trainee da Unilever,
E aí eu entrei no marketing direto. Então, no fundo, eu nunca trabalhei com engenharia, mas eu continuo sendo um engenheiro. Mas usa as ferramentas que eu a continuo sendo engenheiro, não faculdade tem jeito. continua, né? É. E isso te impulsionou tua Sem carreira, né? dúvida. De um jeito diferente. E tem outra coisa, eu entrei no marketing numa época em que o tal do fact-based, o marketing baseado em números, em dados, em estatísticas, Você surfou criação de essa modelo. onda, então, Era essa a época com do tuas marketing. habilidades. Então eu trazia isso da engenharia, eu cheguei no marketing com esse ferramental. Então foi ótimo, porque era uma época em que isso era o mais relevante. Depois a gente veio, né, trouxe todas as humanidades para o marketing passa por uma série, né, de transformações importantes. Mas eu entro numa época em que marketing é um marketing muito baseado em números. Então, a engenharia me ajudou a entrar no marketing, inclusive. Quais foram os principais desafios dessa carreira? Eu acho que talvez, assim, eu acho que consumidor sempre foi eu acho que é sempre o maior desafio de qualquer um que está em marketing, né? É como de fato entender, né, como se dedicar a compreender o consumidor, né? E esse talvez tenha sido o meu maior desafio. E foi eu sempre falo que não existe marqueteiro de escritório, né? Alguém em marketing que só fica dentro do escritório olhando o número e não está entendendo como é que o mundo gira lá fora, não consegue fazer, né, efetivamente um bom trabalho. Então, eu acho que o que as marcas onde eu trabalhei na Unilever, depois eu trabalhei na Kodak, depois eu fui para a Fiat, né, para o grupo Fiat Chrysler, Jeep, sempre me propiciaram estar falando com as pessoas, estar conversando, estar entendendo a realidade, estar vivendo um pouco o mundo onde as marcas e os produtos se inseriam. Então, eu acho que esse foi um desafio enorme de trazer sempre e de representar dentro da organização as vozes que estavam fora, os movimentos que estavam acontecendo, as tendências que estavam emergindo, enfim, trazer para dentro da organização todo o universo de fora e que é, na verdade, a grande base de trabalho. Ou seja, você Do pega o marketing. engenheiro, os números, deixa num cantinho e vai para a vida, vai conversar com pessoas, vai socializar e entender, né, na rua o que está É verdade. acontecendo. E eu acho isso muito importante. Fundamental, né? É. Agora, o que, por exemplo, você estava na Kodak, quando começou toda a revolução, a gente deixou a ter foto em papel, ficou em segundo plano para o digital. Como é que foi acompanhar essa Foi mudança numa incrível. empresa que era literalmente do papel, né, da foto? Eu falo que foi talvez uma das vivências mais interessantes da minha vida profissional. Porque, obviamente, quando eu fui, né, eu saio da Unilever para ir para a Kodak, para montar na Kodak uma parte de distribuição de massa. A Kodak, na época que eu entrei, só vendia para lojas de fotografia. Então, não vendia no Carrefour, não vendia no Walmart, não vendia, né, no Pão de Açúcar, não tinha filme vendido, né, filme fotográfico, imagina, filme fotográfico ainda, vendido em lugares que não fossem as lojas. Eu fui para lá para montar um sistema novo de distribuição. Então, eu já fui, né, meio que para poder fazer algo que não era a prática usual, né, desta empresa, pelo menos no mercado brasileiro. E junto com isso, né, eu também participei de um projeto que era como é que a gente poderia pensar o digital. Era um projeto, né, muito incipiente, mas em que a gente começava a pensar como trabalhar digitalmente a fotografia. A gente não falava em tirar, né, captar a imagem fotográfica ainda, porque é uma empresa que dependia demais de papel e químico para mudar para uma tecnologia, mas a gente falava em dividir-as, né, em compartilhar essas fotografias, escanear fotos já feitas e compartilhar isso na rede. Imagina, no momento em que a internet estava começando, a gente não tinha, né, a gente estava trabalhando em sites ainda, as empresas começando a construir as suas presenças online. E foi muito interessante, porque eu participei exatamente desse momento da chegada da internet, do aprofundamento das empresas no mundo digital, como construir as suas presenças digitais. Evidentemente, o projeto não foi para frente, mas me permitiu conhecer o mundo digital mais intensamente. Então, eu sou quase que um dos primeiros, né, do lado executivo a entrar no mundo digital, a entrar na compreensão de como isso ia mudar a dinâmica do marketing, a dinâmica das marcas. Eu tive a chance de viver isso muito intensamente, foi muito bacana. E agora, passando para frente, o que o futuro nos reserva? Pois é, eu acho que a gente tem... Exercício de futurologia, vamos lá. É difícil de dizer, assim, eu continuo achando que, né, se consumidor é a essência do marketing, né, nós temos vida longa para o marketing. O que a gente vai mudar intensamente é a forma de poder entender, chegar, conversar, compreender, trazer as necessidades desse consumidor. A gente fala, obviamente, a inteligência artificial vai mudar essa realidade muito.
Mas, de novo, nós estamos falando de técnicas que nos permitam, ou de ferramentas, ou de instrumentais que nos permitam estabelecer uma proximidade deste consumidor. Mas eu acho que marketing, no fim das contas, a essência do marketing... Eu vi o Altman, presidente do OpenAI, do grupo, né, do ChatGPT, dizendo que 90% um tempo atrás, talvez umas 2 ou 3 edições atrás do SXSW, dizendo que 90% das atividades de marketing seriam, né, transferidas para a inteligência artificial. Provavelmente isso deve acontecer. Só que esses 10% que vão sobrar depende tanto, né, da nossa compreensão da realidade, da nossa compreensão das pessoas, da nossa compreensão social, da dinâmica cultural, que vai fazer com que a gente tenha uma necessidade imensa de bons profissionais na área e que consigam usar as ferramentas todas, usar as potencialidades todas que estão surgindo para poder ter isso ter essa compreensão de uma maneira mais intensa. Então eu vejo um futuro bem interessante, diferente, mas bem interessante ainda para o marketing e para as marcas. João, queria agradecer a tua presença aqui. Obrigada por compartilhar esse teu conhecimento com a gente. O espaço está aberto aqui, viu? Para você voltar sempre com novidades, Voltarei. Com mais pesquisas. Isso, as próximas eu trago aqui com certeza. Por favor. Muito obrigado. Obrigada, viu? E obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.